Uba, 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 ê! Uba, 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 ê! Uba, 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 ê! Uba, 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 ê! E aí, caucasianos? Beleza? Aqui quem vos fala é o Dário Henrique. Seja bem-vindo a Caucaso TV, beleza? E no vídeo de hoje, bibibo, nós iremos reagir ao Ei Nerd. Marte vai transformar os humanos em outra espécie. E isso não é ficção. Eu acho que sim, né? Porque a gente é o que a gente é por conta das condições que a gente vive, por conta do ambiente que a gente vive. No momento que a gente vai para um outro tipo de ambiente, o corpo começa a se adaptar a esse ambiente. Pois é isso. O vídeo tá muito top. Eu gosto muito desse tipo de conteúdo. Beleza? Vou deixar o link do vídeo na descrição. É nóis e bora! Se a humanidade colonizar Marte, seus tataranetos não vão te reconhecer. Eles vão ter ossos mais finos, músculos diferentes, cabeças maiores, pele de uma cor que não existe na Terra. E mais perturbador, eles não vão conseguir voltar pra cá, pra Terra. Não por falta de nave, é porque o corpo deles não vai aguentar a gravidade da Terra. Não, eu acho que eles vão conseguir voltar pra Terra, mas não de forma natural, como se pertencesse à Terra ainda. Eles vão voltar como astronauta vai pra Lua, entendeu? Com roupas especiais, adaptadas, sem perder a natureza que eles têm em Marte, entendeu? Terra. Eles vão ser humanos, mas não vão ser como a gente, não vão ser outra coisa. Isso não é roteiro de filme de ficção científica, ok, galera? Isso é biologia evolutiva. Isso é o que os cientistas estão prevendo que vai acontecer com qualquer população humana que vive em Marte por gerações. E eu vou te mostrar exatamente como isso acontece, passo a passo, década por década, numa linha do tempo que vai te deixar de queixo caído agora. Fica até o final, porque no final dessa linha do tempo, a gente chega numa pergunta que muda tudo. Bora. Peter aqui. Bom, antes de tudo a gente precisa entender uma coisa fundamental, ok? O corpo humano, ele é uma máquina projetada pela evolução durante milhões de anos para funcionar num ambiente muito específico, ok? Num ambiente muito específico. A Terra, gravidade da Terra, a atmosfera da Terra, a radiação da Terra, os micróbios da Terra, tudo no seu corpo, sabe? Da densidade dos seus ossos ao tamanho do seu coração, é calibrado para esse planeta aqui que a gente tá. É tudo feito para esse planeta. Cada parte do seu corpo é uma resposta a um problema que a Terra apresentou ao longo de milhões de anos de evolução. Ok, agora pega tudo isso e joga num planeta onde a gravidade é 38% da nossa, ok? Onde não existe campo magnético protegendo a superfície, onde a atmosfera é 100 vezes mais fina que a da Terra, onde a radiação é brutal e onde não existe um único micróbio. Esse planeta é Marte e o corpo humano não foi projetado para esse planeta. Comenta pra mim, você toparia morar em Marte sabendo que... Toparia, cara. Provavelmente nunca mais poderia voltar? Quero ver se você tem coragem, manda ver. Ok, agora vamos pra linha do tempo. Eu vou dividir isso em fases pra vocês entenderem exatamente o que acontece com o corpo humano em Marte ao longo do tempo. Começa com os primeiros dias e vai até milhares de anos no futuro. Preparado pra viagem? Bora! Fase 1, os primeiros meses em Marte. Você chega em Marte depois de uma viagem de 7 a 9 meses. Só na viagem seu corpo já sofreu, ok? Astronautas na Estação Espacial Internacional perdem até 1 a 2% de massa óssea por mês em microgravidade, principalmente nos quadris, na coluna e nas pernas. A massa muscular cai em 20% em um único mês. A força muscular despenca 30%. E isso em gravidade zero. A viagem até Marte é em gravidade zero. Quando você pisa em Marte, seus ossos já estão mais fracos que quando você saiu da Terra. Seus músculos já atrofiaram. Seu coração já encolheu um pouquinho porque não precisou bombear sangue contra a gravidade terrestre durante meses. E agora, em vez de encontrar o 1G da Terra de gravidade, você encontra 0,38G. Menos de 40% da gravidade que moldou seu corpo a vida inteira. É o que tá lá, te esperando, é o que você vai encontrar. Nos primeiros meses, você vai sentir uma euforia estranha. Você é mais leve, pular é fácil, carregar coisa é fácil, mas essa sensação tem um preço escondido. Seu corpo tá recebendo um sinal claro. Eu não preciso de tanta estrutura. E o corpo obedece. Os osteoclastos, as células que destroem o osso velho, continuam trabalhando no ritmo normal. Mas os osteoblastos, as células que constroem ossos novos, desaceleram. O resultado, seus ossos continuam ficando mais finos, mais frágeis, com uma osteoporose acelerada. Cara, que loucura! Isso leva a gente àquela estrutura de corpo dos alienígenas, cara, que a gente vê nos filmes, tá entendendo? Corpo magrinho, cabeça grande, olho grande. Seu coração também começa a adaptar. Com menos gravidade, ele não precisa trabalhar tão duro pra bombear sangue pro corpo. Aí o sangue redistribui, menos nas pernas, mais na cabeça. Resultado, rosto inchado, pressão na cabeça. E algo que a NASA já documentou em astronautas, a síndrome neuroocular associada a voo espacial, que causa visão embaçada, achatamento dos globos oculares e inchaço do nervo óptico. Seus olhos literalmente mudam de formato. Tá pega, Fase 2, os primeiros anos, 1 a 10 anos. Depois de alguns anos em Marte, seu corpo se estabiliza num novo padrão. Seus ossos encontram um equilíbrio, mas num patamar mais baixo que o terrestre. Eles são funcionais para 0,38G, mas se você voltasse para a Terra, eles não aguentariam. Você correria sério risco de fratura só de andar. Seus músculos passam pelo mesmo processo. As pernas ficam mais finas porque simplesmente não precisam de muita massa para te sustentar. Os braços, se você trabalha em atividades manuais, pode até ficar mais forte proporcionalmente. Você desenvolve uma coordenação motora diferente, calibrada para outra física de movimento. Mas o problema mais grave nessa fase não é mecânico, é imunológico.
diferente. Astronautas no espaço já apresentam um comportamento parcial do sistema imunológico. Em Marte, a situação piora por um motivo inesperado. Não existem micróbios em Marte. O seu sistema imunológico, ele evoluiu para conviver com trilhões de bactérias. Sem essa diversidade microbiana, sem essa exposição constante, o sistema imunológico começa a ficar confuso. E ao mesmo tempo, as bactérias que viajaram com você dentro da colônia estão evoluindo. Elas se adaptam ao novo ambiente, podem se tornar mais resistentes, mais agressivas. O biólogo evolutivo Scott Solomon, da Universidade Rice, descreveu isso como um dos riscos mais subestimados da colonização espacial. Se alguém nascido em Marte visitasse a Terra, o contato com a diversidade microbiana terrestre poderia ser devastador. Ele comparou o que aconteceu nas Américas durante a colonização europeia, quando doenças dizimaram populações indígenas que não tinham imunidade. Só que dessa vez, os colonizadores seriam os vulneráveis. Fase 3, a primeira geração nascida em Marte, 20 a 50 anos. Ok, e aqui é onde fica realmente assustador. Porque até agora a gente estava falando de pessoas que nasceram na Terra e se adaptaram a Marte. Mas os filhos deles, as crianças que nascem em Marte, elas nunca conheceram 1G. O esqueleto delas se forma em 0.38G. Os músculos se desenvolvem em 0.38G. O coração se calibra para 0.38G. O cérebro se adapta a 0.38G. Essa é a nova gravidade, 0.38G. Solomon levanta um ponto que muda tudo. O parto. Na Terra, o parto já é arriscado. Em Marte, com o esqueleto enfraquecido e um ambiente completamente diferente, os riscos para a mãe e para o bebê se multiplicam. Solomon acredita que a maioria dos partos em Marte teria que ser cesariana. E aí vem a conexão evolutiva mais impressionante. Se todos os partos são cesarianas, a cabeça do bebê não precisa mais passar pelo canal do parto. Durante toda a evolução humana, o tamanho da cabeça do bebê foi limitado pelo tamanho da pelve da mãe, né? O cérebro humano ficou cada vez maior ao longo dos milhões de anos, mas chegou no limite. A cabeça tinha que caber no canal do parto. Se essa restrição desaparece, a seleção natural para de frear o crescimento da cabeça. Em poucas gerações, as cabeças podem começar a ficar maiores. Você ouviu isso? Cabeças maiores. Isso já começa a soar familiar. Tipo aquele estereótipo de alienígena que a gente vê em toda a ficção científica. É isso aí, cara. Fase 4, múltiplas gerações, 100 a 500 anos. Ok, passa um século, 2 séculos, e a população marciana começa a divergir fisicamente da terrestre de forma visível. Tá bem. É como o Stephen Hawking diz. O Stephen Hawking diz que os alienígenas é a gente mesmo, mas só que no futuro. Nítido, os corpos são menores. Em ambientes com recursos limitados, ser menor é uma vantagem. Consome menos comida, menos água, menos ar. É o mesmo princípio da biologia insular, quando animais em ilhas evoluem para ficar maiores ou menores ao longo do tempo. Solomon argumenta que Marte é basicamente uma ilha gigante no céu. As pernas são mais finas e longas proporcionalmente. Os ossos são menos densos. O tórax pode ser diferente. O coração é menor. A musculatura geral é mais enxuta. E a pele? Marte não tem campo magnético e a atmosfera é quase inexistente. Radiação cósmica e radiação UV bombardeiam a superfície. A menos que os colonos vivam inteiramente subterrâneos, a seleção natural vai favorecer pessoas com maior proteção contra a radiação. Então assim, a melanina, que é o pigmento que protege a pele absorvendo radiação UV, pode se tornar mais intensa. Ou, e isso é onde fica mais bizarro, novos pigmentos podem surgir que a gente nunca viu na Terra. Solomon disse uma frase que arrepia. Se você quer pensar em formas pelas quais a gente poderia se parecer com alienígenas de ficção científica, existem cenários plausíveis para isso. Pessoas com cabeças grandes, corpos menores e pele de uma cor que não existe na Terra. Não é fantasia, é seleção natural operando num ambiente diferente. Fase 5, milhares de anos, 1000 a 10 mil anos. Aí já evoluiu. E aqui é onde a coisa deixa de ser adaptação e vira especiação, de espécie. Se uma população humana em Marte ficar isolada da Terra por tempo suficiente, sem troca genética, sem migração, a evolução vai seguir caminhos diferentes nos 2 planetas. As mutações que são vantajosas em Marte não são as mesmas que são vantajosas na Terra. A seleção natural puxa para direções opostas. Ao longo de milhares de anos, as diferenças se acumulam. Chega no ponto em que marcianos e terráqueos, mesmo sendo os 2 descendentes de Homo sapiens, são tão diferentes que não conseguem mais se reproduzir entre si. Nesse ponto, biologicamente, são espécies diferentes. Alguns cientistas já propuseram o nome Homo martianus. Pensa nisso. Homo martianus. Uma nova espécie humana, não criada em laboratório, não geneticamente modificada, criada pela evolução natural operada num ambiente diferente. A mesma força que transformou um primata africano em Homo sapiens, transformando Homo sapiens numa outra coisa. Mas tem um problema que pode travar tudo. O que? Toda essa linha do tempo depende de uma premissa básica: humanos conseguirem se reproduzir em Marte. E a verdade é que a gente não sabe se consegue. Até onde consegue, pô, consegue. A gente tem tecnologia pra isso. A gente ainda não tem tecnologia pra fazer isso algo corriqueiro, algo trivial. Isso, a tecnologia que a gente tem hoje é algo que é algo de ponta, é algo de última geração, digamos assim. se sabe, ninguém jamais fez sexo no espaço. Tem rumores, tem piadas, mas confirmação oficial
Zero. E a questão não é logística, né? A questão é biologia. Ninguém sabe se a fertilização funciona em gravidade reduzida. Ninguém sabe se o embrião se desenvolve normalmente a 0,38G. Ninguém sabe se a radiação de Marte causa anomalias no desenvolvimento fetal. Esse é o experimento mais fundamental que nunca foi feito. Solomon foi direto sobre isso, abre aspas. Isso pode ser um fator decisivo. Todo o conceito de que a gente pode viver no espaço depende da reprodução funcionar. E a gente não sabe se funciona. Funciona. Então, quando Elon Musk fala em construir uma cidade autossustentável em Marte nos próximos anos, Solomon pondera, abre aspas. Não dá para avançar com planos de construir uma cidade autossustentável no espaço se a gente nem sabe se ela pode crescer sozinha. Pode E, galera, sim, na minha opinião... pode sim, por quê? Porque a gente tem todo o tempo do mundo, né, pra fazer isso acontecer. A gente não tem só, vai lá, não consegue agora e deixa pra lá. Não, a gente vai lá, consegue, dá errado, vê o que deu errado, faz de novo, vê o que deu errado, faz de novo e assim vai, até conseguir. Essa é uma das perguntas mais importantes que a ciência precisa responder antes de qualquer plano sério de colonização. Porque pensa, se a reprodução não funciona, Marte vai ser para sempre uma base temporária, nunca uma civilização. Mas se funciona, se humanos conseguem nascer, crescer e se reproduzir em Marte... Acredito que pode. Então tudo que eu descrevi nessa linha do tempo é inevitável. Não é uma questão de se, é uma questão de quando, ok? A evolução não pede permissão, ela acontece. Em Marte, ela vai criar algo que a gente nunca viu. E aí eu devolvo a pergunta final. Se daqui a 1000 anos existirem duas espécies humanas, uma na Terra e uma em Marte, elas vão cooperar ou vão entrar em conflito? Porque se a história da nossa própria espécie ensina alguma coisa, é que quando dois grupos humanos se encontram depois de muito tempo separados, nem sempre o encontro é pacífico, né? Comenta aí. Eu sinceramente acho que se fizerem isso, no dia que começarem a fazer isso, vai começar a ter erros, vai começar a ter problemas, e esses problemas vai trazer soluções, e essas soluções é o que vai fazer a gente chegar exatamente no lugar que ele tá mencionando aí no vídeo. De primeira não vai dar certo, pode ser que não dê certo, vai ter complicações, como tudo e todas as invenções e as criações que a gente teve aqui no mundo. Teve complicações no início, mas agora tá performando perfeitamente, lindamente, né? Pois é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tamo junto, se inscreve nesse canal, evolua que a magia acontece, até o próximo vídeo e valeu!